A paz do Senhor para você, meu irmão, a minha irmã, você que está aí me ouvindo. Com você hoje Deus quer falar e Deus vai falar tremendamente em nome de Jesus, amém? Tenho certeza sim que Deus vai mandar uma mensagem aí para nós, para mim, para você, para nós podermos estar cada vez mais aí, atentos a esse Deus maravilhoso, tá? Então eu queria sim pedir para você, em nome de Jesus, para você olhar esse Deus de uma forma mais diferente do que você já olha, tá? Porque eu quero trazer para vocês uma reflexão que está ali no Salmos 56. Eu quero trazer para vocês. Quando o medo bater, confie em Deus. Esse é um tema que é para você refletir. Quando o medo chegar na tua vida, quando o medo bater em você, resolve confiar em Deus. Eu lembro que o medo bateu em mim esses dias agora. Imagine você ter que fazer uma operação onde vão serrar o seu peito, né? E o medo bateu forte em mim. Mas eu decidi confiar. Eu decidi confiar em Deus. Eu decidi confiar em Jesus Cristo. E você também, amado, muitas vezes pode estar enfrentando um problema, uma adversidade muito grande na tua vida. E essa adversidade, ela chega de uma tal forma que ela vai colocar medo em você. E ela colocando o medo em você, você vai paralisar. Então, de uma vez por toda, faça como Davi fez, como eu também fiz. Confie em Deus, confie no Senhor. A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu sou o pastor Abel Magalhães, pastor caipira do Brasil, e hoje, como eu já disse, o tema aí, eu quero conversar contigo sobre um sentimento que todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos. E esse sentimento é o medo. As pessoas muitas vezes falam que não tem medo de nada, mas sim, tem sim. Tem pessoas que têm medo do futuro, medo da solidão, medo de perder alguém, medo de não conseguir vencer o que está pela frente. Isso é medo, né? Então você não adianta falar que não tem medo de nada, porque em algum momento você vai ter esse sentimento. Mas a palavra de Deus nos ensina lá no Salmo 56, no versículo 3, no versículo 4, eles ensinam assim algo incrível, que Davi passou por isso. Eu também passei por isso, estou passando, Todos os dias a gente passa por algum medo e olha, eu resolvi confiar em Deus. Davi fala bem claro ali, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu louvo. Neste dia, Deus ponho assim, neste Deus, Neste Deus eu ponho a minha confiança e não temerei o que me possa fazer o homem. Eu não vou temer o que o homem pode fazer. Olha só para você ver. Aqui o salmista, que é Davi nesse caso, ele estava muito confiante em Deus. Saul estava no encalço dele, com um exército enorme para matá-lo, sem ele ter feito nada para Saul. A única justificativa de Saul era querer matá-lo e matá-lo e matá-lo. E colocou todo o exército atrás para poder ali eliminar Davi. E Davi, quando um homem como eu, como você, logicamente, ele sentiu medo. Queridos, naquilo que Davi estava vivendo, aquele momento ali, era um momento crucial para a vida dele. E ele resolveu escrever essas palavras: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti.
em Deus cuja palavra eu louvo. Neste eu ponho a minha confiança. Eu não temerei o que me possa fazer o homem. Hoje, o Espírito Santo quer nos mostrar, quer te mostrar que o medo pode até chegar, mas ele não pode dominar o coração de quem confia no Senhor. Então o medo pode até chegar até você. A única coisa que o medo não pode fazer é dominar o seu coração. Se você confia no Senhor, o medo não vai dominar você. Então Davi, ele escreve este salmo em meio à aflição. Queridos, ele escreve porque ele estava muito aflito. O Salmo 56 foi escrito assim por Davi no momento mais sombrio da vida dele. Ele estava sendo perseguido por Saul e teve que se refugiar na terra dos filisteus, na terra dos inimigos, seus inimigos. Olha só, você sai dentro da sua família, a sua família te perseguindo para matar, porque Saul é sogro de Davi, e a sua família te perseguindo para matar, e você vai ter que se acampar, você vai ter que se refugiar na terra dos seus inimigos, que são os filisteus. Querido, aqui é a nossa vida muitas vezes. A nossa vida muitas vezes está dessa forma, dessa maneira, espiritualmente. Nós estamos, nos refugiando muitas vezes na terra e lá onde é ali os nossos inimigos, os filisteus. Então Deus aqui ele está querendo me mostrar algo e está mostrando algo para você. Quando você chega nesse ponto aqui, lá ele foi preso, Davi lá na terra dos filisteus, na cidade de Gate, ele foi preso, na mesma cidade ali daquele gigante de Golias. Lembra do Golias? Lá naquela cidade ele foi preso. O gigante que ele havia derrotado, aquela cidade ali era a cidade daquele gigante. E quando ele vai lá para os filisteus, ele já tinha vencido Golias, ele lá é preso. Imagina só como que fica o coração desse Davi se ele não tem o Espírito Santo ali conduzindo e fazendo com que ele confiasse cada vez mais em quem? Em Deus. Imagina o tamanho do medo de Davi. Ele, ungido de Deus, agora sozinho, cercado por inimigos, sem saber se sobreviveria. Mas mesmo assim, ele escreveu: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Querido, Davi estava com medo, sim, ele estava com medo, mas ele decidiu o quê? Ele decidiu que a fé seria maior que o medo. Você tem que decidir que a sua fé é maior que o medo. É isso que Davi quer te ensinar hoje. É isso que ele deixou escrito para mim, para você hoje. A sua fé ela é maior do que o medo que você está sentindo. Você pode até sentir medo, mas não pode parar de confiar em Deus. Você não pode parar de confiar em Deus. O medo, ele é natural, mas a confiança que você tem que ter é uma confiança sobrenatural, tá bom? Então você tem que confiar em Deus. O medo é um sentimento humano, ele faz parte da nossa natureza. Muitas vezes até assim para nos proteger de perigo. O medo ele vem em nós, mas quando o medo domina o coração, quando o medo vem dominar o coração, ele se transforma numa prisão da alma. Davi entendeu que a única maneira de vencer o medo é colocando a confiança em Deus. Ele disse: em Deus, cuja palavra eu louvo. Olha só, ele fala isso que é assim, de peito aberto. Em Deus, em cuja palavra eu louvo. Isso quer dizer que Davi
lembrava das promessas de Deus, e escolhia confiar nelas, mesmo sem ver o que? Resultado. Você tem que escolher confiar naquilo que Deus prometeu para você, para sua família, mesmo sem você ver resultado, mas continue confiando nesse Deus maravilhoso. E quando você confia na palavra, quando você confia na palavra de Deus, a paz de Deus começa a ocupar o lugar do medo. O medo grita, vai dar errado, mas a fé responde, Deus está no controle. O medo pode gritar em você, vai dar tudo errado, mas a fé que você tem em Deus, ela vai responder, Deus está no controle da minha vida. O medo diz, você não vai aguentar, mas a confiança em Deus declara, o Senhor é a minha força e o meu refúgio. É assim que a gente vence, não negando o medo, mas decidindo confiar mesmo tremendo. Você tem que confiar em Deus, Deus transforma o medo em testemunho. Deus quer pegar esse medo seu e transformar em testemunho. Quando Davi escreveu esse salmo, ele ainda estava em quê? Em aflição, ele estava em apuro, mas ele já louvava a Deus pelo livramento que ainda não tinha acontecido. Isso é o quê? Isso é fé. Isso é você ter fé, isso é você confiar. Antes de você ver, você está confiante. É agradecer antes de receber. É saber, É saber o que aconteceu depois, E você sabe que vai acontecer. O que aconteceu depois? Davi foi o quê? Liberto. O que Davi foi? Liberto. E o inimigo não pôde tocar nele, o inimigo não pôde fazer aquilo que ele queria fazer com Davi. O mesmo Deus que protegeu Davi está cuidando de você agora. Talvez você esteja cercado de problemas, você esteja cercado assim por adversidades. Talvez o medo tenha te paralisado, mas Deus está usando a minha boca, a minha voz, Deus está usando essa minha boca para falar para você, que Ele é esse Deus maravilhoso, vai usar esse medo para gerar testemunho na sua vida, porque depois da tempestade vem o tempo da gratidão e do louvor. O que hoje te assusta, amanhã será o que para você? Prova viva. O que hoje te assusta, amanhã será prova viva. De quê? De que Deus nunca te abandonou. Deus nunca te perdeu de vista. Deus, Ele vai fazer acontecer na tua vida todas as promessas que Ele prometeu para você. Ele vai fazer acontecer na tua vida. Meu irmão, minha irmã, talvez o medo esteja tentando vencer você. Medo de perder alguém, medo de falhar, medo do amanhã, mas Deus está falando com você, está dizendo hoje através da minha boca, confie em mim, mesmo do dia do medo. Medo é o que? Passageiro, mas a fidelidade de Deus, ela é eterna. Quando você confia, o medo se cala. Quando você ora, a alma se levanta. E quando você louva, o inimigo foge. Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Por isso, louve ao Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero determinar uma palavra na tua vida. Eu quero hoje colocar para você algumas direções que você, em nome de Jesus, venha tomar a partir desse momento, a partir de agora. Confie no Senhor, confie no que Ele pode fazer na tua vida e tenha certeza de vitória, tá bom? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu oro, Pai, por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, ó Deus.
Tu, Senhor, conhece o coração, Pai, de quem tem vivido os dias de medo, de incerteza, de lágrimas, mas assim como Davi declarou, nós também declaramos hoje, no dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Enche o coração do Teu filho, da Tua filha, com a paz, confiança e esperança. Tira o medo, Senhor, e coloca, Pai, coragem, e que vem, Senhor, assim lá do Teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, essa coragem, Pai, que eles vão vencer, essa coragem que eles vão continuar tendo fé. Mostra, Senhor, que Tu não estás, Senhor, ali sem o controle, mas sim mostra que Tu estás, Senhor, no controle, e que cada um, Pai, Senhor, que está ouvindo esta mensagem, vai ser tocado pelo Teu poder, e que nada pode derrotar aquele que confia em Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Príncipe da Paz. Amém. E glórias a Ti, Senhor, meu Deus. Amém? Queridos, essa daqui foi a mensagem para você, e a direção para você hoje é: lembre-se, o medo pode até bater, mas ele nunca vence quem escolhe confiar em Deus. Então escolha confiar em Deus. O medo nunca vai te vencer. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, e até o próximo encontro com a reflexão com a palavra de Deus. Forte abraço. Aqui é o pastor Abel Magalhães, pastor caipira do Brasil, vou estar aí já compartilhando essa palavra, e peço para você também, se essa palavra tocou no seu coração, compartilhe na sua rede social, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, para que mais vidas tenham acesso à palavra do Senhor. Amém? Forte abraço, fiquem com Deus, na paz do Senhor.